olhos vermelhos brilhantes. Oh, que? Eu estava tão envergonhada que quase gritei, mas assim que percebi eu me calei. Foi você quem veio e ficou provocando uma pessoa que estava na dela. Depois de ter ouvido a resposta do príncipe, Derek imediatamente virou a cabeça para mim. Os olhos azuis dele me olhavam como se fossem me congelar. De repente, a barra de interesse dele brilhou. Interesse menos 1%. Interesse 25%. Eu estava frustrada por causa da queda de interesse, sacudindo a minha cabeça desesperadamente e dizendo com um olhar forte: eu não fiz nada. O aviso que ele me deu ainda ecoava vívido nos meus ouvidos: sua punição não vai ser só a prisão. Derek olhou intensamente para mim. Eu estava sacudindo a cabeça e logo ele virou a cabeça dando um suspiro leve que só eu pude ouvir. Minha irmã ainda mostra traços de insanidade desde que ela acordou do coma, Vossa Alteza. Eu não sei que tipo de insulto ela possa ter cometido, mas por favor seja generoso com ela e... A princesa me enganou. Enganou? Meu queixo caiu. Histórias sobre mim, que somente eu talvez não sabia que existiam, começaram a sair de sua boca. Ela não manteve a sua promessa, brincou e enganou a minha mente sem hesitar. Eu queria muito refutar o que ele estava dizendo. O que isso quer dizer? Mas Derek foi mais rápido que eu. Os olhos dele mostravam traços de irritação. O príncipe deu de ombros ao ver o olhar dele. Você não lembra? Eu ainda lembro muito bem o que a princesa sussurrou para mim no labirinto do Jardim Real. Vossa Alteza. Eu não sei como consegui interromper ele com um guincho. O duque e os dois irmãos pensavam que eu fui quase decapitada pelo príncipe sem motivo, porque eles não fazem a mínima ideia que naquele dia eu disse uma coisa absurda. Ah, não, seu FDP. Eu tenho que levar ele logo para um lugar deserto e acertar ele com a minha besta. Eu estava muito determinada a parar ele. Eu acho que faltei com o decoro agora há pouco. Eu só preciso conversar um pouco com Vossa Alteza, então que tal nós irmos para um lugar menos barulhento? Eu não aguentava mais ouvir esses absurdos, eu estava para puxar ele para longe dali e desaparecer da frente do Derek. A Alien Ilhain. Nós ouvimos um barulho estranho muito alto, seguido de um grito. O que foi isso? Um grande balão apareceu de repente em um canto do salão, muito alto. Se fosse algo da vida moderna, seria igual àqueles balões de parada americana, só que em formato de pato que está passeando no lago. Cu. Nesse momento, o balão piou alto. Foi então que eu percebi. Meu Deus! O animal raro que as mulheres do outro país haviam soltado ficou enorme. Nesse momento, o monstro balão guinchou e começou a se contorcer. Cu. Nhanhãe. Socorro! Pessoas que estavam próximas começaram a gritar e correr para evitar as pernas de galinhas gigantes do bicho. A aparência e o piado que há poucos minutos atrás eu achava fofo, agora pareciam super estranho. Alhalhai. Nesse momento, uma das moças que estava fugindo do monstro, de repente caiu. Alhai. Quando a sombra do monstro balão, que tinha as pernas de galinha inchada, estava próxima da vítima e parecia que ia pisar nela. Merda! Derek, que estava perto de mim, pulou para frente falando um palavrão. Ele se foi. Ele tirou a espada de sua cintura e correu, rapidamente chegando onde o bicho estava. E ele encravou a espada na base do pé gigante de galinha que estava para esmagar a mulher. Antes do pé do bicho alcançar o chão ele parou. A espada se curvou perigosamente como se fosse quebrar a qualquer momento. Derek aproveitou o momento e olhou para a mulher caída. Ele pegou ela pelo braço e tirou ela dali. A moça, que estava nos braços dele, parecia ter ficado em choque por causa dessa confusão. Logo que eles saíram do caminho do monstro, a espada do Derek foi completamente esmagada pelo pé dele e o som ecoou pelo salão. Guardas! Chamem os guardas! O monstro estava se movimentando mais violentamente que antes. Em um instante o salão todo estava um completo caos. O príncipe herdeiro está ali. No meio de todo esse caos, eu pude ouvir alguém gritar alto. Eu olhei para lá com os olhos arregalados. Mate ele! O grupo de mulheres que estavam vestidas de preto, que haviam soltado o bicho mais cedo, estavam apontando para o príncipe herdeiro e falando encantamentos. Então a bagunça mudou de direção, como se fosse mentira. Que loucura!
Virou para o lado que estávamos eu e o príncipe, lado a lado. Isso não tinha que existir nesse tipo de jogo. Por que apareceu um monstro em um jogo de simulação de romance? Eu estava pasma com esse desenrolar de eventos absurdo, então eu fiquei ali parada confusa e dura. Cool, cool. Nesse meio tempo, uma nova ordem havia sido dada. Eu dei um passo em falso para trás e quase caí. Essa foi uma reação para prevenir a luta insana que aconteceria em breve. Para seu irmão, aquela mulher parece ser mais importante que a própria irmã. Foi quando o príncipe herdeiro, que estava calmo parado do meu lado, mesmo depois de ver aquela coisa vir correndo feito cavalo selvagem na nossa direção, deu um passo para frente e falou: Se eu fosse ele, eu nunca teria deixado você sozinha com o cara que quase te matou, mesmo em uma situação caótica como essa. E se eu, ao ouvir o que eles acabaram de falar, usasse você como isca e corresse? Eu congelei diante do que ele disse. Se ele realmente fizesse isso, eu seria esmagada pela aberração. Assim que ele manteve a posição firme, sem ouvir resposta nenhuma vinda de mim, ele riu. Eu estou brincando, então relaxe sua cara, princesa, ou então todo mundo vai ver. Isso foi uma semente que eu plantei, então eu vou colher. Eu estava para perguntar se ele estava me zoando de novo. Ele pulou para frente e sacou a espada, igual o Derek antes. Cou, cou. Nesse momento, o monstro parou de pisotear e começou a correr. Dudududud, o som vibrou no lugar. O príncipe estava correndo em uma velocidade tremenda, saltou no ar antes de começar a batalhar com a aberração. Então, ele fincou a espada em um dos olhos enormes da besta. Kuvuk. O monstro começou a se mover violentamente, grunhindo de dor. O corpo do príncipe flutuou no ar feito uma folha de papel. Ah, não! Ele vai cair! Mas as minhas preocupações foram momentâneas. Segurando a espada com uma mão só, ele puxou ele para baixo e soltou ela do bicho. Bam! Com a espada na mão, ele fez um barulho alto quando caiu no chão. Quando seus pés tocaram o chão, o monstro parou de se mover e... O enorme monstro esquisito caiu no chão imóvel. Com o topo da sua cabeça partido em dois, a imagem do monstro balão caído no chão parecia mesmo uma bola de chiclete. Eu pisquei em confusão. Tudo aconteceu tão rápido. O príncipe, que havia matado o monstro em apenas alguns minutos, olhou para algum lugar com seus olhos vermelhos brilhantes. Isso é estranho. Era para o grupo de mulheres de preto que estavam controlando o monstro. Elas se juntaram em círculo e estavam preparadas, cada uma segurando uma brilhante bola de cristal. Então os nobres que estavam armados não puderam se aproximar delas. Derek, que estava parado com a espada quebrada perto delas, não poderia se aproximar sem cautela. Parece que o plano delas estava funcionando melhor que o esperado. A mulher que havia sido salva do monstro e estava em seus braços, havia desaparecido, e o príncipe estava aproveitando o tempo para olhar ao redor. Por que está tão quieto aqui? Já era hora dos guardas terem chegado. Essas palavras foram sussurradas por alguns nobres que possuem terras longe da capital. Parando para pensar nisso, eles tinham razão. Se houve toda essa confusão, elas com certeza saberiam que os guardas seriam chamados. Mas estranhamente não havia nenhum sinal deles. Apesar disso, esse seria o melhor momento para ameaçar as pessoas, já que o reforço estava demorando para aparecer. Exceto por alguns jovens homens, como o Derek e o príncipe, que normalmente andam com suas armas, o resto das pessoas estavam completamente desarmadas. Se você achar que acabou, você está enganado. Calisto Regulus. Nesse momento, o grupo de preto gritou com uma voz grossa. Você não vai sair vivo daqui hoje. Então vocês são os remanescentes do novo reino de Leila. Ah, eu não sabia que vocês gostavam de se vestir de mulher, muito menos que gostavam das roupas de Cetina. Cetina era um pequeno país desértico, que fica muito longe do Império de Inca. O príncipe rapidamente identificou eles. Como o que ele disse era verdade, o grupo de preto tirou os panos que cobriam seus rostos. Eu não sei bem ao certo, mas parece que esse foi um dos reinos que perdeu a guerra e desapareceu. Não é fácil passar pela inspeção da segurança. Quem ajudou vocês? Você nunca deverá ser o imperador, já que você é uma pessoa maligna. Quando a resposta para a pergunta do príncipe veio, totalmente fora de contexto, o príncipe inclinou a cabeça para o lado. Por quê?
Ele realmente não entendia por que ele não poderia ser o imperador. Essa visão parece que irritou muitas pessoas de preto. 10.000 vidas e sangue foram perdidas porque você resolveu começar uma guerra. Você não tem medo da punição divina, seu FDP. Bem, eu não acho que vocês, que usam humanos como comida ou para experimentos, têm o direito de dizer isso. Cala essa boca. E recentemente, vocês têm sequestrado e abusado de crianças que possuem poderes mágicos. Isso é tudo ordem da grande deusa Leila, e somente quando toda essa escória que luta contra Deus desaparecer que o verdadeiro imperador. Isso era uma citação forte. Eu já havia ouvido isso do Winter outro dia. Alguns brigam dizendo que o verdadeiro imperador escolhido por Deus só irá nascer depois que todos os magos desaparecerem. Então o grupo que o Winter se referia era eles. O príncipe perguntou-se, ombando, enquanto olhava para as pessoas de preto. Se é isso, então o que você acha do clã Gers, que estão agradecidos por eu ter destruído um dos seus locais suspeitos? Como aqueles bastardos se atrevem a fazer isso com o nosso reino sagrado? Bem, já chega de conversa. De repente, ele levantou a mão e parou a conversa sem ouvir a resposta. Vocês todos vão ser mortos por minhas próprias mãos, igual a besta que vocês trouxeram com vocês hoje. Song. Com essas palavras macabras, ele segurou a sua grande espada perto do corpo enquanto seus olhos vermelhos brilhavam.